Alguns podem estar esperando para ver se algo de bom vai acontecer, mas me pergunto quantos de vocês estão realmente esperando agressivamente que algo de bom aconteça. Sabe, hoje na nossa sociedade, há tantas coisas acontecendo que podem fazer as pessoas terem medo e Deus quer que você realmente desfrute a vida. Eu amo João 10:10. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida. E que a tenha plena e abundante até que ela transborde. Então, você está desfrutando sua vida, não apenas agora enrolado no seu sofá, ou estando com suas amigas, mas você diria que em pelo menos 90% do seu tempo você realmente desfruta a sua vida? Eu acredito que uma das coisas com que glorificamos a Deus é desfrutando dele, desfrutando do que ele nos deu, sabe? Mas uma das coisas que impede a alegria é o medo. E no mundo em que vivemos hoje, há muitas oportunidades para se ter medo. Certamente já lemos, ouvimos as notícias e é só coisas ruins uma atrás da outra. Parece que a maioria das pessoas com quem você tenta falar, elas só falam de todos os problemas do mundo e eu sei que temos problemas e não podemos ignorá-los, não podemos enfiar a cabeça na areia, mas também temos um Deus. Vamos lá, senhoras, quero que todas vocês digam, nós também temos um Deus. E quer saber, Deus é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que todos os problemas do mundo juntos, sabe? Deus é maior do que, sabe? Eu espero que haja milhares e milhares de pessoas assistindo agora, e se você juntar todos os seus problemas, Deus é maior do que todos esses problemas. E Ele quer nos libertar do medo. Agora, ser liberto do medo não significa que você nunca sentirá medo. Significa que você não permite que o medo controle você. Você aprende a fazer o que acredita que Deus quer que você faça, a fazer o que está em seu coração para fazer, mesmo que você tenha que fazer isso enquanto você sente um pouco de medo. Coragem é você seguir em frente, na frente do medo, não é a ausência do medo. E a palavra medo realmente significa fugir, alçar voo ou se esconder de algo. E há muitos tipos diferentes de medo, então eu acho que hoje o que eu gostaria de fazer é falar com você sobre uma variedade de tipos de medos nos quais nós podemos nos concentrar em vencer. Eu sei que, de todas as coisas que eu falar, certamente haverá 2 ou 3 ou 4 coisas que você realmente precisa. E alguns podem dizer, quando terminarmos, nossa, eu precisava disso. E então, o primeiro medo do qual eu quero falar é o medo do mal. Sabia que Davi, o salmista, disse, não temerei mal algum, pois Deus está comigo? E eu amo o Salmo 27, versos 13 e 14. Ouça isso. O quê? O que teria acontecido comigo se eu não acreditasse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Então Deus quer que você e eu esperemos, sim, eu disse esperar, coisas boas e não temer as coisas más. Agora, eu cresci numa situação disfuncional, uma situação abusiva com um pai alcoólatra e havia um monte de coisas ruins acontecendo comigo. Eu me casei com o primeiro cara que apareceu porque achava que ninguém iria me querer e ele me traía, saía com outras mulheres e assim foram mais 5 anos de pura miséria. E assim, mesmo quando eu me casei com o meu marido Dave, com quem eu sou casada há 53, 54 anos, às vezes perco os números e eu tenho que me esforçar para lembrar, sabe? Mas quando eu me casei com o Dave, e sabe, ele queria ser bom para mim, mas eu não sabia como receber isso, porque eu tinha criado um hábito, quero que entenda isso, eu havia criado um hábito de esperar que as coisas ruins acontecessem. E você disse, por que alguém faria isso? Bem, eu tinha passado por tantas coisas ruins, já tinha sido tão decepcionada tantas vezes por esperar por algo bom e aquilo não acontecer, até que cheguei ao ponto onde eu achava que eu estava privando a mim mesma
se eu não acreditasse que coisas boas iriam acontecer. Alguns podem estar esperando para ver se algo de bom vai acontecer, mas me pergunto quantos de vocês estão realmente esperando agressivamente que algo de bom aconteça. E então eu dei uma volta radical e eu cheguei até aqui, sabe? E em vez de esperar que coisas ruins aconteçam, todas as manhãs parte da minha oração e tempo de comunhão com Deus é dizer: eu estou esperando que algo de bom aconteça comigo hoje. Sem fé, nós todos vamos viver com medo, porque a fé é a única coisa que vence o medo. Quando o medo bater em sua porta, mande a fé atendê-lo. Sem fé não podemos receber nada de Deus. Deus tem coisas boas reservadas para você, mas você tem que ter fé por elas e a fé faz com que você espere. Nós recebemos tudo pela fé. E sem medo, nós não vamos receber nada de Satanás ou do diabo, nosso inimigo. Você pode sentir medo, mas ainda assim continuar seguindo em frente e fazer aquela coisa da qual tem medo. Muitos anos atrás, quando senti que Deus queria que eu largasse meu emprego de tempo integral e gastasse tempo estudando a palavra de Deus, porque eu havia sentido que Ele tinha me chamado para ensinar, eu já tinha 3 filhos, não podia ir para a faculdade de teologia, eu não podia deixar tudo e dizer bye-bye, mamãe está indo para a faculdade. Mas eu precisava ter alguma preparação e a única coisa que eu sabia fazer era passar tempo estudando. Bem, trabalhando em tempo integral, voltando para casa, fazendo todo o trabalho e as compras e fazendo todas essas coisas, eu não tinha tempo de estudar. Então eu comecei a sentir que Deus queria que eu saísse do meu emprego, onde eu ganhava um bom dinheiro, e que confiasse nele para cuidar de nós. Mas havia um pequeno, minúsculo probleminha. Nossas contas eram maiores que nossa renda, e todo mês nós precisávamos de um milagre. Me pergunto se tem alguém nos assistindo agora que todo mês você precisa de um milagre para pagar suas contas. Bem, foi assustador para mim. Eu me lembro da primeira segunda-feira, quando eu já não tinha mais o emprego, eu não estava mais trabalhando. Eu me lembro de andar pelo corredor da minha casa e eu estava tão apavorada que eu sentia os meus joelhos tremendo como se eu fosse desmaiar, sabe? E Deus falou comigo e Ele disse: você pode fazer isso de 2 formas, ficando com medo o tempo todo ou confiando em mim por milagres. E eu decidi naquele momento que eu não queria viver com medo, porque, sabe, se eu continuasse deixando o medo dominar, sabe o que eu teria feito? Eu teria acabado procurando um novo emprego, voltando para o antigo. E eu precisava permanecer na posição de fé, e eu precisava esperar que Deus cuidasse de nós, mas a maior parte da minha vida, e eu meio que sentia uma atmosfera ao meu redor. Alguns de vocês vão entender e compreender isso, mas era algo tão atormentador e eu realmente não sabia o que era aquilo. Mas numa manhã eu estava no espelho enquanto me maquiava, me preparando para ir trabalhar. Isto foi antes de eu sair do meu emprego e eu disse a Deus: Deus, o que é isso? O que é essa coisa que eu sinto o tempo todo? Aquilo me fazia sentir ameaçada e eu não entendi o que era. E Ele falou ao meu coração: pressentimentos malignos. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu nem sabia o que era. Mas há uma escritura em Provérbios 15, verso 15, na Amplificada, que diz: todos os dias do oprimido e do aflito, eles são ruins por causa de pensamentos e pressentimentos ansiosos. Está bem aqui na Bíblia. Dias miseráveis são miseráveis porque você espera que coisas ruins aconteçam com você. Mas aquele que tem um coração feliz tem um banquete contínuo, independente de suas circunstâncias. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós podemos ter, diz a Bíblia, uma alegria indescritível e cheia de glória, a paz que excede todo o entendimento. Em outras palavras, você pode ter vários tipos de situações na vida e ainda assim desfrutá-la. Desfrute de onde você está, no caminho para onde você está indo. Talvez haja alguém aqui assistindo cuja vida não esteja exatamente do jeito que você queria. Todos estamos crendo em algo, mas nós não devemos ficar tão focados em chegar ao destino que nós não desfrutamos a jornada. Deus está esperando para ser bom para você. Agora, essa escritura, Isaías 30:18, na Bíblia Amplificada, ela é tão surpreendentemente maravilhosa. Esta não é a tradução da Amplificada, mas eu te encorajo a procurar mais tarde. Esta é da NVI, sabe?
No entanto, o Senhor espera para ser gracioso com você. Ele espera para ser bom para você. Oh, meu Deus! Portanto, ele se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que esperam por ele. Sabe como eu vejo isso, o que acho que isso está dizendo? Deus está esperando para ser bom para você. Mas as únicas pessoas para as quais ele pode ser bom são aquelas que estão esperando que ele seja bom para elas. Então, o que você tem esperado? Você tem esperado ansiosamente, animadamente que Deus faça algo tão incrível na sua vida, algo grande, você fica falando sobre isso ou fica falando dos seus problemas, esperando mais do mesmo? Deus está esperando para ser bom para você e Ele está esperando que você espere por Ele para ser bom com você. Eu amo isso. Eu não sei como eu posso deixar isso mais claro. Provérbios 1, verso 33 diz: aquele que me ouvir vai viver com segurança e confiança e vai ficar quieto, sem medo ou temor do mal. Então, onde você estiver, diga assim: eu não vou temer nenhum mal. Eu não temerei nenhum mal. A próxima coisa que falaremos é sobre o medo da rejeição. E, sabe, este é um dos grandes para mim. Primeiramente, Jesus foi rejeitado. E ele disse: se rejeitaram a mim, vão rejeitá-los também. Não tem como você passar pela vida sem nunca ser rejeitado e, quando nos sentimos rejeitados, isso é o oposto de ser aceito e todos queremos ser aceitos. Todos queremos ser incluídos. Todos queremos ser apreciados e ser admirados e queremos fazer parte, sabe? Mas quando alguém te rejeita, faz você sentir que tem algo de errado com você e isto faz com que eles não te queiram. Quantas vezes as crianças que foram adotadas vivem atormentadas a maior parte de suas vidas porque elas se perguntam o que há de errado com elas para que seus pais não as quisessem? E você não deveria crer assim, você não deveria viver assim, porque seus pais podem não ter tido outra escolha ou talvez tiveram problemas, mas isso não significa que havia algo de errado com você. O meu pai abusou de mim durante anos e eu pensava: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Mas não havia nada de errado comigo, eu era apenas uma criança. O meu pai era o único que tinha problema. Ele era doente. Era ele que estava fazendo a coisa errada. Então, só porque alguém não gosta de você, ou rejeitam você, ou não convidam você para a festa, não deixe que isso faça você sentir que haja algo de errado com você. Talvez eles estejam perdendo uma oportunidade de te conhecer e não perceberam ainda. Jesus foi rejeitado por seus próprios irmãos, eles achavam que ele era um louco e eles queriam que ele fizesse milagres para provar quem ele era. E ele foi rejeitado pela própria família. Onde quer que Jesus ia, havia alguns que o aceitavam, mas muitos o rejeitavam. Os líderes religiosos da época, por exemplo, o rejeitaram. Os líderes do governo o rejeitaram. Pilatos o rejeitou e Herodes o rejeitou. E quando ele esteve em seus momentos de maior necessidade no Getsemane, quando ele precisava que seus discípulos, por quem ele daria a própria vida, que eles orassem com ele por 1 hora, eles dormiram. Certamente isso pareceu rejeição. E então, quando ele estava sendo interrogado pelos líderes do governo, Pedro negou conhecê-lo e ele era tão próximo de Pedro. Eu não o conheço, não o conheço. Bem, eu sei por experiência na minha própria vida que Satanás usa a rejeição, a dor da rejeição. E eu li ontem que os médicos, eles concluíram que se você olhar para uma ressonância magnética, a parte do seu cérebro que se ilumina quando você está com dor física é a mesma que aparece quando você é rejeitado. É como se você estivesse sendo fisicamente ferido. Então, a dor emocional, eu acho que às vezes a dor emocional, ela é ainda mais dolorosa do que a dor física.
Sabe, eu sei o que é ser rejeitado e sei que muitos de vocês sabem também. Talvez você teve um cônjuge que foi embora. Talvez alguém com quem estava namorando terminou com você. E você pensou, o que há de errado comigo? Talvez você tenha sido recusado para uma promoção no trabalho ou não conseguiu um emprego para o qual se candidatou sem nenhum motivo, ou você foi o único que não foi convidado para a festa. Quer saber? Tem várias maneiras de nos sentirmos rejeitados. Mas tem de parar de pensar assim, o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Você pode perguntar a Deus se há, sabe, uma razão, se há algo que eu preciso saber que eu não sei. Então, mostre-me. Mas não fique por aí achando que tem algo de errado com você, porque nem todo mundo está aplaudindo e torcendo por você. Eu li que 10% das pessoas não vão gostar de você, não importa quem seja ou o que faça. Então tive que encarar o fato de ficar feliz com os 90% e parar de me preocupar com os 10%. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele enviou 70 deles em pares para sair e pregar o evangelho e curar os doentes, expulsar demônios. Ele disse, quando entrarem em uma cidade, encontre uma casa onde possam ficar e, se a paz estiver ali, você pode ficar. Mas ele disse, se eles te rejeitarem, ou se não quiserem recebê-los e nem a sua mensagem, então sacode a poeira de seus pés e vão para a próxima cidade. E sabe, alguns de vocês estão sofrendo emocionalmente, porque você experimentou uma dolorosa rejeição em sua vida. Pode ter sido há 10 anos, pode ter sido ontem. E Deus está te dizendo neste momento, sacode isso. Não deixe que isso te leve para mais e mais e mais e mais e mais baixo. E não dê ouvidos à mensagem que o inimigo toca para você incessantemente, que diz, o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Jesus tomou o nosso pecado e você pode dizer que ele pegou a nossa injustiça e nos deu a sua justiça. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus em Cristo. Então é muito interessante para mim e muito bonito que a primeira coisa que Deus quer nos dar depois da salvação é a sua própria justiça. Sabe por quê? Porque ele entende que o diabo trabalha intensamente para nos fazer sentir assim. O que há de errado comigo? Não posso fazer o que você faz. O que há de errado comigo? Não sou bonita como você. O que há de errado comigo? Eu peso alguns quilos a mais que você. O que há de errado comigo? Bem, sabe, há coisas que eu consigo fazer. Mas, honestamente, há mais coisas que não consigo fazer do que as que consigo. Eu sou comunicativa. Eu consigo falar com as pessoas e falar de uma maneira facilmente compreensível e sabe? E eu tenho o dom de escrever. E eu amo ofertar, amo fazer as pessoas felizes, mas eu não consigo tocar um instrumento. Eu não sei cantar. Eu não sei sequer desenhar um bonequinho no papel. Eu não leio muito rápido. Conheço pessoas que conseguem ler um livro em um dia, numa viagem de avião, ou conheço pessoas que leem 2, 3 livros por semana. Eu levo um bom tempo para ler um livro. Eu não memorizo a Bíblia. Eu conheço muito da Bíblia, mas não memorizo capítulos inteiros e conheço pessoas que memorizam capítulos e capítulos. Eu costumava tentar fazer o que todos estavam fazendo, mas eu não faço isso mais. Hoje eu sou eu e eu sou muito feliz por ser eu. E se alguém rejeitar a mim, isso é entre eles e Deus. Quero que você seja do mesmo jeito. Não tema a rejeição. Jesus nunca, nunca, nunca te rejeitará. Nunca. E sobre o medo de que as coisas nunca mudem, aposto que alguns de vocês estão lidando com alguma situação. O meu marido, ele nunca vai mudar. Meus filhos nunca vão mudar. Eu nunca vou ter a minha casa própria. Eu acho que eu nunca serei feliz. Eu nunca vou perder peso. Eu vou te dizer uma coisa, Satanás está cheio do que eu chamo de mentiras do nunca. Ele quer fazer você pensar que todos os problemas que você tem, você os terá para sempre. Aprendi a dizer, quando eu tenho problema, isto vai passar. Porque uma das coisas que faz você se sentir sobrecarregado e derrotado é pensar que você vai ter que suportar aquilo para sempre.
Eu não consigo suportar, essa dor vai durar para sempre. Quantos problemas você já teve na sua vida no passado que não tem agora porque Deus cuidou de tudo? Então, qualquer problema que você tenha, pode relaxar, porque Deus está trabalhando nesse problema também e Ele vai cuidar de tudo para você. Com medo, você nunca vai mudar. Os seus familiares nunca vão mudar. Suas circunstâncias nunca vão mudar. Você nunca vai ter dinheiro bastante. Você nunca vai se casar. Você nunca vai ter paz. Você nunca desfrutará sua vida. Deixe-me dizer, tudo está sujeito à mudança, exceto Deus. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Então não tenha medo de que as coisas não vão mudar para você. Fique satisfeito onde está, sabendo que Deus está trabalhando em sua vida e que Ele está fazendo grandes coisas para você. Mas e o medo da mudança? Algumas pessoas temem que as coisas nunca mudem para elas, sabe? E outras temem que elas mudem. A mudança vem. E isto é assustador. Mas quer saber, qualquer pessoa que não mude será deixada para trás. Estamos no ministério há 45 anos e 35 desses anos que nós temos esse ministério, e exceto que ele era muito pequeno quando começou e me parecia que seria para sempre, mas aos poucos ele foi crescendo. E nós ainda estamos indo muito bem no ministério, Deus tem nos abençoado muito, sabe? Mas tivemos que fazer várias mudanças ao longo do caminho. Nas nossas roupas, nas nossas músicas, como nós organizamos a plataforma nas conferências, nosso estúdio de TV, estamos sempre atualizando e mudando. E quando você pensa, está tudo bem, sempre foi assim, vamos deixar assim, já está a caminho do fim quando faz isso. Você precisa estar disposto a mudar. Você tem que estar disposto a mudar, sempre estar disposto a mudar. Algumas pessoas dizem, não gosto de mudanças. Bem, nem todos gostamos de tudo que nós fazemos. Nós precisamos fazer o que Deus quer que nós façamos, sabe? Sabendo que esta é a melhor coisa para nós. Nossos corpos mudam. No começo, tudo está em cima e firme. Nosso rosto é firme. Nossos corpos são firmes. Nossos ombros não faziam isso. Agora, automaticamente, eu tenho que me certificar que fiquem assim. Eu não sei, parece que você se levanta e você olha no espelho e tudo que estava aqui em cima agora está lá embaixo. As pessoas falam de levantar aqui, levantar ali. Alguns acham que poderíamos levantar todo o nosso corpo. Comece por baixo e levante tudo. Puxe tudo para cima. Amarre-se no alto e corte. Todas as coisas mudam. Nossos filhos crescem, saem de casa. Nossos amigos mudam. Você pode ser muito próximo de alguém por 10, 15 anos e agora talvez nem estejam mais em sua vida. Empresas saem do mercado, bairros se deterioram. Dave e eu fomos até a área onde nós morávamos quando nós nos conhecemos, sabe? Há uns 50 anos atrás, e o bairro onde eu morava ainda estava em boas condições, mas a casa em que Dave cresceu estava toda deteriorada e é triste, sabe? Você passa por ali e diz, cara, eu me lembro de quando, eu me lembro de quando, eu me lembro de quando. Mas tudo muda, nada permanece do mesmo jeito, sabe? Você tem que estar disposto a aceitar as mudanças em sua vida. Sabe, Deus disse a Abraão para sair do lugar onde ele estava e ir para o lugar que ele iria mostrar-lhe. Bem, ele estava enfrentando mudanças e ele nem sabia realmente qual seria o tamanho dessa mudança. A mudança está chegando. Ele só não sabia o que ela envolveria e você fala sobre dar um passo de fé. Cara, ele deu um passo de fé. Sabe, Deus disse a Josué, e está registrado em Josué capítulo 1, nos primeiros 9 versos diz, após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, Moisés é morto? Bem, isso não era novidade, eles já estavam de luto por Moisés há 30 dias e ele sabia muito bem que ele estava morto. Mas há muito mais por trás desta afirmação, porque o que Deus estava dizendo era Moisés está morto e eu estou te chamando para tomar o seu lugar. Então se prepare para uma grande mudança em sua vida.